Fala, crias, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da nossa tríade de oportunidades dentro do ecossistema Solana. Se você não assistiu a primeira aula, assista essa primeira aula, mas calma. Primeiro você pode assistir essa aula aqui, mas depois você vai lá no meu canal ali, procura os vídeos. A última aula ficou realmente muito boa e aí você vai entender de tudo que a gente está falando aqui, tá? Então, na primeira aula a gente comparou todas as oportunidades e o ecossistema da Solana com o da Ethereum para a gente entender o que está acontecendo, o que está sendo replicável, o que tem de oportunidade dentro do ecossistema Solana. E hoje eu vou trazer aqui para vocês pelo menos dois ativos que eu tenho na minha carteira, estou extremamente otimista, inclusive comprei um deles novamente hoje e espero fazer pelo menos 5 vezes nesses dois ativos. Perfeito, pessoal? Então já senta o dedo no like. Se você não segue o canal, segue o canal, ative o sininho, porque na sexta-feira eu vou trazer para vocês pelo menos aí uns 5, 6 airdrops dentro do ecossistema Solana para a gente fechar a nossa tríade de oportunidades dentro do ecossistema Solana. Mas vamos parar aqui de ladainha e vamos meter ficha aqui para entender realmente são as métricas, por que eu estou tão otimista com esses dois ativos e quais são esses dois ativos. Perfeito, pessoal? Então, vamos seguir aqui. Eu já trouxe aqui para vocês esse slide que eu levei na aula anterior, que eu falo que siga o dinheiro. É extremamente importante você seguir o dinheiro para entender o que vai valorizar, pessoal. E quando a gente olha o volume de stablecoins dentro das redes aqui, a gente percebe que o maior volume em redes não EVMs, tá? Redes Ethereum, por exemplo, Ethereum Virtual Machine, a gente vê que Solana está estourando a tampa, 3,2 bilhões de dólares de volume de stablecoins. Isso aqui significa poder de fogo. Compra, pessoal, muitos dólares, doletas para serem trocadas por alguns ativos. E aí é nossa missão, e é isso que a gente vai fazer hoje, entender para onde esse dinheiro está fluindo, para a gente saber quais ativos podem captar valor desse ecossistema, tá bom? Eu já vou adiantar que os dois ativos que eu vou trazer aqui, para mim, são considerados grandes betas de Solana. O que significa beta, né? A gente pode botar que Solana é um alfa, é o principal ativo dentro do seu próprio ecossistema, dentro da sua grande narrativa de L1. Só que Solana, por ser o ativo maior, ela sobe menos, mas também cai menos. É o ativo mais estável dentro do ecossistema, perfeito? E a gente precisa encontrar betas, ativos mais voláteis, que podem nos dar, sim, uma valorização bem maior que a própria Solana, perfeito? E eu trouxe esse gráfico aqui para vocês entenderem, na verdade, esse conjunto de informações, por que o dinheiro está indo para a Solana? Como que o dinheiro está indo para a Solana? Por que a Solana está sendo muito mais usada? Então, aqui tem algumas métricas. Eu vou mostrar para vocês, a gente compara aqui Solana com alguns outros protocolos. E aqui, por exemplo, a primeira métrica é endereços ativos diários, tá? Então, a Solana teve um aumento aqui de 98% no dia de hoje. Senhores, a gente está falando de quase dobrar a quantidade de endereços ativos, enquanto, vou comparar muito com o Ethereum, tá? Enquanto o Ethereum teve uma retração de 21%. Quando a gente olha o volume de transações, na quantidade de transações diárias, Solana teve um aumento de 76%, enquanto o Ethereum teve uma retração de 4,6%. Só tivemos aqui Aptos também com um aumento de 59%, ainda assim menor do que Solana. Quando a gente olha o TVL, que é o valor total travado dentro da rede, quanto de grana de ativos estão chegando naquela rede, a gente percebe que Solana teve um aumento de 39% nas últimas 24 horas, enquanto o Ethereum teve um aumento de 13%. Perfeito? Quando a gente olha o volume por meio de corretoras descentralizadas, que são DEX, tá? É meio que uma Binance, só que funciona por meio de contratos inteligentes, que é meio que o sistema que funciona a máquina de refrigerante. Ninguém te dá um refrigerante. Você coloca o dinheiro ali, tem um código que ele é programado para ser auto-executável. Quando você coloca o dinheiro, você recebe o refrigerante. Então, quando a gente fala de DEX, a gente está falando de Binances que funcionam por meio de contratos inteligentes, tá bom? Não existe um dono. Isso aqui é muito importante para a nossa aula de hoje, tá? Então, a gente vê que a gente teve um aumento aqui de 14% nas últimas 24 horas em Solana, enquanto em Ethereum uma retração de 10%. Quando a gente fala de FIIs, são taxas geradas pelos protocolos. A gente teve um aumento de 110%, pessoal, dentro da Solana, enquanto na Ethereum a gente teve um aumento de 12%. Deixa eu só achar aqui, ó. Quando a gente fala de receita aqui, a gente teve um aumento aqui de 110% na Solana, enquanto em Ethereum, menos 5%. Quando a gente fala de preço do token, a gente teve um aumento de 29%. Tá? Aqui está em 3 meses, perdão, pessoal, esses dados estão em 3 meses. A gente teve um aumento de
30% aqui em Solana, enquanto em Ethereum, 9,7%. Quando a gente fala em market cap, também mais ou menos a mesma coisa, porque o market cap é o preço do ativo multiplicado pela quantidade de moedas que existem. É aquela mesma multiplicação que o pessoal faz para saber o valor de uma empresa. Pega a quantidade de ações pelo preço da ação e a gente acha o valor da empresa. Perfeito, pessoal? Então, só por essas métricas a gente percebe que tem muita atenção dentro da rede Solana, que está dando um baile na Ethereum em todas as métricas mais importantes de se avaliar uma blockchain. E agora a gente precisa entender onde que isso daí esbarra nos ativos que a gente tem comprado, tá, pessoal? Lembrando que nunca é uma recomendação de investimento, faça sempre a sua própria análise, mas os dois ativos são esses queridões aqui. Gito, não tenho nem o que falar, eu não canso de falar isso porque realmente foi o protocolo que mudou o meu jogo, tá? Mudou o meu game, mudou o meu patamar financeiro, que foi o airdrop de Gito. O airdrop de Gito me deu 250 mil reais, 50 mil dólares na época, tá? E saiu em novembro, e com esse airdrop eu consegui ter muito mais poder de fogo para entrar em ativos que eu queria, para farmar airdrops que eu queria e conseguir ter muito mais dinheiro. Júpiter também, cara, é um protocolo sensacional. Amanhã a gente vai trazer muito mais aprofundado o protocolo de Júpiter, porque amanhã não, na sexta, né? Porque na sexta a gente vai efetivamente meter a mão nos protocolos para farmar airdrop. Não vai ser aula de slide, a gente vai fazer tudo na prática. Perfeito, pessoal? Então, Gito e Júpiter, para mim, são minhas duas apostas, que são os betas de Solana nesse ciclo de alta. Perfeito, pessoal? E aí, eu quero trazer para vocês, eu lembro que eu trouxe esse slide na aula anterior, e eu falei que essa narrativa, eu falei muito de narrativa de liquid stake por aí, isso daí era muito bullish, que liquid stake também estava muito bullish, que isso aí estava trazendo muito dinheiro para dentro da Solana, que isso já aconteceu em Ethereum, que estava vindo para Solana. Só que uma coisa que eu não falei, pessoal, é que se a gente olhar quando começou isso aqui, ó, a gente está em novembro. Em novembro, essa quantidade, né, de staking de Solana travados por meio de protocolos de liquid staking era menor que 2%. E o que teve em novembro aqui que deixou o pai muito feliz? Airdrop de Gito. Então, Gito surgiu em novembro e com ele essa tração por tokens de liquid stake, tá? Por protocolos, por essa narrativa dentro do ecossistema Solana, que multiplicou aqui, ó, mais de 3 vezes desde o surgimento de Gito. E vocês vão ver que não é uma coincidência. É por isso que eu estou extremamente bullish. Não só por isso, vocês vão ver diversas métricas que corroboram isso que eu estou falando. Lembrando, pessoal, que isso daqui é só uma palhinha do que eu levo lá para a comunidade fechada, tá? Então, se vocês estão gostando aqui no aberto, imagine como que é lá no fechado. Perfeito, pessoal? Então, vamos seguindo para a gente entender o tamanho do otimismo. Então, quando a gente olha pelo market share, o que é market share? É o tamanho da pizza que aquele protocolo está comendo. Então, quando a gente fala de liquid staking dentro da Solana, a gente vê que quase a metade do mercado é dominado pela Gito, senhores. E diversos protocolos aqui já existiam antes de Gito. Gito tomou conta dessa narrativa dentro do ecossistema da Solana. 46% da fatia do bolo é de Gito. Era de Marinade antigamente, que é aqui agora, deixa eu ver, 17%, 9%. Acho que Marinade é isso aqui de 9%. Mas percebam como um token perdeu tração, enquanto um token reaqueceu todo um ecossistema, tá? Então, o airdrop de Gito fez várias pessoas milionárias. O airdrop de Gito injetou muito dinheiro dentro do ecossistema Solana, e de lá para cá todas as métricas melhoraram. Então, o Gito tem muita atenção, pessoal. Perfeito? Então, a gente consegue acompanhar aqui, ó. Pronto, isso daqui era Marinade. Olha o tamanho aqui, ó. Era mais de 50% o market share de Marinade. E Gito surge aqui em novembro, como eu falei, e vem tomando conta de tudo, comendo todo o mercado de liquid staking da Solana e não para de crescer. Eu lembro que eu fiz essa aula para a comunidade fechada 1 mês e meio atrás, mais ou menos. E esse market share estava em 42%. E as pessoas estavam achando que estava esticado. E Gito não vai parar por aí, pessoal. 46% tá pouco ainda, mesmo com essa quantidade de liquid stake surgindo dentro do ecossistema Solana. Vai por mim, ainda tá pouco. Vocês vão ver quando eu parar de falar de Gito aqui, qual que foi a última da Gito, que vai fazer Gito explodir muito mais, pessoal. Lembrando que não é uma recomendação de investimento, façam sempre a sua própria análise, mas eu tô falando que eu estou extremamente otimista, e quem é da comunidade sabe, fechada, né, quanto de dinheiro que eu tenho nesses protocolos, porque eu sou skin the game, eu só falo o que eu faço, tá bom, pessoal? Inclusive na comunidade fechada, eles têm acesso à minha carteira inteira, tudo que eu falo, tudo que eu faço, em tempo real, percentual em cada ativo, quando eu compro, quando eu vendo.
e por aí vai, beleza? Então aqui a gente já viu uma outra coisa que me deixou muito bullish, pessoal. Então a rede Ethereum, Lido, todos esses protocolos são indiscutivelmente, ao longo do tempo, protocolos que geram muito mais receita que outros protocolos. Se a gente olhar aqui, ó, para mais querida, Agito. Aqui, ó, para mais querida, Agito. Pessoal, Agito teve mais fees, né, mais taxas, gerou mais taxas do que a Lido, mas não é isso que me assusta não. Solana, Ethereum, Uniswap, que é a maior DEX dentro da rede Ethereum, Aave, maior protocolo de empréstimo dentro da rede Ethereum. Dentro da rede Ethereum não, maior protocolo de empréstimo e maior DEX do mundo cripto, tá? Bitcoin, pessoal. Então, gerou muito mais taxa que Solana, Ethereum, Bitcoin, Uniswap, Aave e Lido Finance, que é reconhecidamente uma grande geradora de taxa. Então, são um conjunto de fatores, pessoal, que a gente vê que tem usabilidade esse treco aqui, que as pessoas estão olhando para cá, que isso daqui tem atenção e o que tem atenção explode, porque as pessoas injetam dinheiro. Imagina quando você faz um estudo de uma empresa que você vê que o lucro líquido dela está aumentando, todos os indicadores, todos os catalisadores dela estão extremamente positivos, e aí você decide comprar ações daquela empresa. Aqui é a mesma estrutura. Claro que existem tokens que captam um valor, por exemplo, Ethereum é usado como gas, então as pessoas são obrigadas a ter Ethereum, são obrigadas a ter Solana. Gito ainda não tem uma usabilidade para o seu token, mas as pessoas enxergam tudo isso como uma empresa, que são, na verdade são startups, enxergam dessa forma e botam dinheiro ali. É por isso que essa bagaça vai para a lua, na minha opinião, tá bom? E quando a gente continua aqui nas métricas, a gente vem para o TVL em cripto, que é a quantidade de valor travado dentro daquele protocolo. Gito estava lá atrás. E aqui já começou a aparecer no top 20. Já é o 17º com mais de 2 bilhões de dólares travados no seu protocolo. Lembrando que esse protocolo é de novembro, pessoal. Não tem um ano de vida. Claro que Lido tem 32 bilhões, é muito dinheiro em inglês, 16 bilhões, Aave 13 bilhões. Lembra que eu falei que Gito gerou mais taxa do que esses protocolos? Lido, Aave, é por isso que eu estou extremamente otimista. Uniswap, 5 bilhões, tá bom, pessoal? Então, Gito começou a figurar nos top 20 de TVL do mundo cripto. Quando a gente fala de Solana, já é o principal protocolo dentro do ecossistema Solana. Então, vamos lá. A gente está falando da rede que está mais quente nesse ciclo, cara. A gente está comprando Solana desde 16 dólares. Solana bateu 8 dólares. Então, Solana estava 8 dólares, bateu 200 e tantos dólares já. Agora corrigiu, está em 180 dólares. A gente está falando dessa rede que tem atenção de diversos players institucionais, que tem diversas parcerias com institucionais. E a gente está falando do principal protocolo dentro dessa rede, que é Gito, que em menos de um mês saltou de 1 bilhão para 2 bilhões de dólares o seu TVL. Quando eu fiz essa call na comunidade fechada, era 1 bilhão TVL de Gito. Tanto que se vocês olharem na aula que eu fiz segunda-feira, falando sobre TVL, restake, tudo isso daí, aí eu trago um pouco do paralelo, Gito tá 1 bi alguma coisa de TVL. Olha aqui, isso aqui eu tirei hoje, 2,14 bi de TVL, pessoal. Então, é muita atenção. Flipou e flipou bonito. A Marinade está com 1,4 bi. Gito tinha menos que Marinade, pessoal. Então, abram o olho com Gito. Perfeito? Eu vendi todas as minhas Gitos. Vocês vão ver ali. E aí, depois eu comecei a recomprar. E eu vou falar para vocês quando que eu fiz isso, tá? Então, um TVL de Gito, cara, realmente absurdo. Olha isso aqui. De outubro, novembro, que surgiu para cá. Olha essa pancada, pessoal. Então, há um TVL realmente crescente de forma parabólica, cada vez com mais atenção. Então, cada vez mais valor travado. E agora eles acabaram de anunciar somente isso daqui, uma das narrativas mais quentes do mercado. Se você assistiu a última aula, você vai entender do que eu estou falando e o potencial desse post aqui. Isso aqui eu acabei de tirar da página da Gito, então está passando por uma auditoria, o código deles, e eles vão implementar agora, vão pivotar de Liquid Stake para Liquid Stake, que é uma das narrativas mais quentes do mercado, que tem, a gente tem, por exemplo, a Inglê, que teve um TVL saltando em menos de um ano de 0 para 20 bilhões de dólares. É uma das narrativas que mais tem atenção, que mais fazem com que os usuários, os degens que a gente gosta de falar, consigam ter mais yield, mais retorno, né? Yield é dinheiro, retorno, tá? Então a gente consegue travar o dinheiro aqui e pegar um colateral, colocar em outro lugar e fazer vários airdrops legos, que é o que a gente gosta quando a gente é um farmador de airdrop. Inclusive amanhã eu vou trazer, tô falando amanhã toda hora, é sexta-feira, pessoal, perdão, vou trazer diversas estratégias. Então é por isso que eu tô extremamente bullish com o Gito, pessoal. Então se você ainda não curtiu esse vídeo,
seguiu o canal e ativou o sininho aí, você é um baita de um vacilão, porque eu estou entregando o ouro para vocês. Se vocês olharem meu canal aqui, eu não faço esse tipo de conteúdo aberto, não adianta, eu não faço. Eu dou preferência a quem está na minha comunidade. Isso aí é sem sombra de dúvida, porque eu seria injusto, porque tem pessoas lá que pagaram para ter uma otimização do seu tempo, para eu entregar valor ali dentro. Então, vocês podem perceber aí que eu não tenho tantos vídeos sobre airdrop, money legos, dando call de tokens que eu estou comprando, mas eu resolvi fazer esses 3 vídeos porque realmente eu estou enxergando isso aqui de uma forma absurda e não é possível que as pessoas ainda não estão enxergando isso com a clareza que eu estou enxergando, tá bom? Então, sente o dedo no like. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links que vão ajudar vocês, na verdade, a se mapearem no mercado com tudo isso daqui que eu estou falando, inclusive um grupo gratuito do WhatsApp. Nesse grupo eu mando insights diários. Se você ainda não está nesse grupo, entra lá, que se você também quiser participar da comunidade fechada, que nós vamos abrir vagas na semana que vem, quem tiver lá vai ter um desconto de R$ 500. Só lembrando, na semana que vem, na terça-feira, a gente vai fazer uma super aula onde eu vou te ensinar. Se tu tá gostando disso daqui, da última aula, pessoal, na semana que vem eu vou entregar verdadeiramente o ouro. Então, mesmo que você não esteja pensando em pertencer à comunidade, venha para a aula, porque eu tenho certeza que vai agregar muito na forma como você enxerga a cripto. O nome da aula é a estratégia mais lucrativa para surfar essa segunda grande onda de alta do mercado, que na minha opinião, são dados, são comprovações estatísticas. É a segunda onda que é a mais explosiva, só que ela dura um período menor de tempo. Então a gente precisa entender a forma como realmente multiplicar muito o nosso capital nessa segunda grande onda. Mas vamos tocar pirão aqui, senão eu fico falando só dessas coisas. E aí eu chego na parte do tokenomics. Então, uma parte ruim é que apenas 10% dos tokens que vão existir ali, vamos dizer assim, dígitos estão em circulação. Então a gente tem uma inflação muito grande. A gente tem 90% do supply, da quantidade de tokens, para entrar no mercado. Então isso daí é um ponto negativo, sim. É uma inflação bem grande para entrar, que pode fazer o preço do ativo corrigir. Só que o ponto bom é que até o dia 1º de janeiro, se eu não me engano, é que até o começo de dezembro a gente não vai ter liberação nenhuma de tokens. Então a gente tem setembro, na verdade agosto, né? Agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses para surfar esse protocolo e multiplicar o seu capital sem que a gente tenha uma inflação, tendo uma pequena quantidade de token em circulação muito baixa, o que é muito bom para o token, tá bom? Ali em novembro, eu penso sim em realizar, já estou avisando a vocês, e talvez depois, quando tiver o dump, que vai ser a oferta que vai entrar em circulação, vai ser de 100%, então vai dobrar a quantidade que tem, eu possa comprar mais se o preço der uma boa corrigida, tá bom? Porque realmente, nesse momento, as narrativas mudam muito rápido, tá? Em cripto. Então, eu tô te falando desse token aqui, talvez no final do ano eu não tenha mais ele na minha carteira. Então, é bom sempre estar muito atento em tudo que está acontecendo, as narrativas que estão rolando dentro do mercado cripto. Então, um ponto bem positivo é que a gente não tem uma nova oferta de tokens entrando no mercado até dezembro, perfeito? Aqui é o histórico de volatilidade do preço, tá? O token é de novembro, como eu falei para vocês. Então, eu recebi esse airdrop aqui, eu vou contar para vocês, tá? Então, eu estava imaginando que eu ia receber algo em torno de 60 a 80 mil reais com esse airdrop. Minha esposa estava do meu lado. Quando saiu, eu tinha feito umas contas que o token ia sair no máximo $1. O token saiu a $2. Nesse momento, eu buguei a cabeça. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu falei, número mágico, vou botar 100 mil reais no bolso. Vendi 100 mil reais desse token. Depois, vendi mais um pouco a 3. O token despencou para 1,50. Eu vendi um pouco a 1,50, um pouco a 2, um pouco a 2,70. Vendi a 4 e consegui vender o fundo aqui, ó. Consegui vender o resto bem no topo aqui a 5 e poucos dólares, tá? E aí a gente teve essa correção agora, ó. O mercado todo corrigiu, né? Aqui bateu 1,70, eu voltei a comprar ele a 1,98. Fiquei comprando entre 1,98 a 2,30. Ele tá na faixa dos 3 dólares ainda, tá? Então acredito que realmente ele ainda possa dar um retorno exponencial. Eu fiz uma comparação aqui com o Lido, que é o principal player desse setor de liquid stake, tá? Que tá pivotando também para restake. Eu falei isso na última aula. Se a gente comparar o market cap dos dois, hoje, Gito ainda pode fazer 3,9 vezes. Lembrando que Lido ainda vai subir bastante e Gito também, tá? Por isso que eu falei mais ou menos 5 vezes, porque eu acredito que realmente Gito é um token que pode dar muito mais que 5 vezes pra gente, tá? A gente tá vendo que a atenção tá totalmente voltada para o ecossistema da Solana e Gito, para mim, é o principal beta de Solana, pessoal. Eu acredito nesse token aqui, batendo 15, 20 dólares. Eu não duvido desse token aqui fazer algo perto de 10 vezes, 7 vezes, não duvido, tá? Mas, claro, façam sempre a análise de vocês e, como eu disse, o mercado, ele muda muito rápido, as narrativas, então tem que estar sempre atento se liquid stake, se restake
vai ser uma narrativa que ainda vai estar forte ano que vem, vai ser uma narrativa que a gente analisando as métricas, a gente vê que está tendo realmente casos de uso, como a gente já viu essas métricas ali no começo. Perfeito? Então, esse foi o primeiro ativo que eu estou extremamente otimista. Vamos lá para o nosso segundo ativo, e eu trouxe todas aquelas métricas novamente, porque tem métricas aqui que são importantes, tá? O nosso segundo ativo é Júpiter, que é uma DEX, uma corretora descentralizada, como eu expliquei para vocês o que é. E quando a gente olha o volume de DEX em Solana, tem flipado o volume de DEX em Ethereum, tá? Flipado a Uniswap, que é a maior DEX do mercado. Flipado é ultrapassado, passar na frente, tá? Então a gente vê que realmente as DEXs dentro da Solana estão tendo muito caso de uso. E sem demagogia alguma, eu nunca usei nenhum protocolo na minha vida em cripto que é tão bom quanto a DEX da Júpiter para tudo. Hoje a gente não vai mexer nela, mas sexta-feira, na nossa aula de airdrops, dentro da ecossistema Solana, a gente vai destrinchar aquilo ali e vocês vão entender como que aquilo ali é muito fácil de usar. Tá bom, pessoal? Então não vou ficar batendo isso aqui de novo, a gente já bateu e ficou muito claro para vocês. Mas quando a gente vem aqui, ó, por exemplo, esse gráfico aqui é de 7 dias, mas eu botei em 3 meses, botei em 1 ano, botei em todos aqui para a gente ir testando, tá bom? E a gente sempre teve Júpiter perdendo somente para Hyperliquid aqui em volume de transações, que é a atividade fim da DEX, pessoal. Então a gente vê que realmente tem muita usabilidade, então está superando todos os outros protocolos, tá bom? Então dentro da Solana e dentro do ecossistema como um todo, tem flipado a maior, que é a Uniswap. Então realmente a gente vê que Júpiter é um baita case de sucesso dentro do ecossistema da Solana, tá? Então, primeiro a gente analisa as métricas, né? Aqui é o Tokenomics, é a forma como foram distribuídos os tokens. Esses 40% aqui não estão em circulação, é do time, né? Dos fundadores e por aí vai. E aí a gente tem 35% para ser distribuído, né? Para a comunidade via airdrops, tá, pessoal? Então, a gente já teve aqui 10% que entrou aqui, ó, em circulação, e a gente tem mais 35%. Em teoria, a gente teria 2024, mais um airdrop, 25, 26 e 27. 24 a gente teve, né? Mais 3 anos com 10% dessa oferta entrando via airdrop. 5% é o que eles chamam de ASR, tá? Então tem um mecanismo bem interessante aqui que eu vou trazer para vocês também nessa aula de airdrops, que é o quê? A gente compra token Júpiter, isso aqui gera valor para o token, tá? Então as pessoas querem comprar o tokens para travar em stake. Então tu tira em circulação o token, então tu diminui a oferta circulante daquele token, o que faz o token ganhar valor, porque tudo é oferta e demanda. Então tu tem uma pressão de compra, demanda, e tu tira ele de circulação, tu reduz a oferta, beleza? Porque no momento que você deposita esses tokens em stake, você participa de algumas votações do fórum de governança deles. Inclusive amanhã vai ter uma, a gente vai falar daqui a pouco. E ao participar das votações, eles também têm o que a gente chama de Launch Pool lá, uma plataforma de lançamento. Então uma criptomoeda ela surge, a última foi a Sanctum, e ela é lançada ali. E se você é um usuário que tem token travado lá e fez aquele stake e participou da votação, você ganha também parte daquelas moedas e taxas. Eu recentemente, cerca de 1 mês e meio atrás, ganhei $1.000 só por participar dessas votações. Uma vez no mês aparece uma votação, tu clica lá e tu ganha. Amanhã a gente vai trazer isso aí muito mais destrinchado. Perfeito, pessoal? Então, Tokenomics bom. O time está com bastante tokens na mão. Isso daqui não é legal, mas vocês vão entender uma parte legal disso daqui, tá? Então, a gente não tem também uma oferta muito grande de circulação, o que não é bom, porque a gente também só tem 13% exatamente em circulação. Então, tem muita inflação para entrar no mercado, só que tal como lá na Gito, a gente tem uma deadline boa, um delta T, um intervalo de tempo bom. Só vai entrar token em circulação aqui no dia 31 de janeiro, que é no próximo airdrop, beleza? Mas a gente vai entender aqui bem também como isso está funcionando. Então a gente tem uma oferta muito pequena em circulação, uma demanda muito grande, que as pessoas estão comprando token para travar em stake, e essa oferta que já é pequena, ela está sendo travada em stake. Eu, por exemplo, tenho todos os meus tokens travados em stake. Hoje que eu comprei mais ou menos uns 1.000 e poucos tokens, por causa de um catalisador que eu acredito que vai fazer o preço do token subir, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, é a proposta que vai entrar em votação amanhã, é de cortar. Isso aqui é muito legal, pessoal. A gente tem uma oferta para entrar, né? A mercado. E aí o cara vai e faz uma proposta, um dos founders vão fazer o seguinte, pessoal, vamos eliminar, queimar 30% dessa oferta, então ela não vai mais existir. Então, se são 10 bilhões que existem do token, agora só vão existir 7 bilhões. Então isso aqui é muito legal, você está diminuindo a oferta que vai entrar no mercado. E como eu falei, tudo é oferta e demanda. Isso daqui, para mim, é um catalisador muito grande
para o token, tá? Para a criptomoeda Júpiter. E aí, como eu falei, o FDV deles vai reduzir de 10 para 7. O que é o FDV? A gente explicou lá no começo o que é o market cap, né? O market cap, por exemplo, a gente pega a quantidade de tokens Júpiter em circulação, vamos supor que tem 10 tokens, a gente multiplica pelo preço do token, $1, então a gente tem um market cap de $10. Só que o supply total, a quantidade total de moedas, são 20, não 10. Só que tem 10 travada lá que ainda vai entrar em circulação, como eu falei para vocês. Então, o FDV é o 20 vezes $1, então seria o dobro. Então, o FDV seriam $20, perfeito? Eu acho que ficou claro. Se não ficou, joga aqui nos comentários. Se você estiver gostando dessa baita aula, curte o vídeo, segue o canal, manda para um amiguinho e liga a notificação aqui para você chegar nessa aula sexta-feira sobre airdrop, que é o que vai fazer você ganhar muito dinheiro. Essa aula aqui também vai fazer você ganhar muito dinheiro, tá, pessoal? E seguindo aqui, a gente vê que 30% vai ser queimado. Se 30% for queimado, a gente não vai ter aquele airdrop lá em 27, que seria 25, 26, 27. A gente vai ter mais dois airdrops, 25 e 26, tá bom, pessoal? Que não impacta em nada também, é uma notícia boa. Uma coisa agora muito legal é isso daqui, né? A gente tem 40% dos tokens na mão do time, perfeito? Acho que vocês lembram como eu mostrei lá, né? Desses 40%, eles ficaram travados por um ano e seriam liberados no próximo 31 de janeiro, tá? Porque teria mais um ano. E aí o time propôs eles mesmos travarem os tokens dele até junho de 26, pessoal. Então a gente não vai ter nem metade. A gente vai queimar 30% e 40% vai ficar travado até 26. Então a gente vai ter um supply realmente baixíssimo. O que pode fazer o preço de Júpiter, senhores, ir para a Lua. E amanhã, quando a gente começar a usar, toda hora eu falo amanhã, é sexta, o protocolo da Júpiter, vocês vão entender o porquê que eu estou falando. Eu acho que já deu para entender por causa das métricas. Mas vocês vão entender efetivamente o que eu estou falando, porque realmente é um protocolo muito bom de usar. E quando a gente pega para fazer essa comparação com o principal player do setor, que é a Uniswap, inclusive eu falei para vocês que a Júpiter flipou essa semana a Uniswap por volume de transações. Claro, a atenção está tudo indo para a Solana, é isso que vocês têm que entender. Isso é seguir o dinheiro, perfeito? Eu acho que vocês saíram dessa aula aqui entendendo. E se você não assistiu a aula anterior, vai no meu canal, procura lá, aula anterior, assiste que a junção dessas duas aulas vai melhorar muito a sua vida, perfeito, pessoal? Então aqui, quando eu fiz essa comparação, a gente vê que a gente pode ter mais ou menos a mesma multiplicação do que lá digito aqui 3, 4 vezes. Mas, como eu disse, a própria Uniswap vai subir bastante e Júpiter também. Então, são tokens que eu acredito, tanto o Gito quanto o Júpiter, que podem me dar perto de 10 vezes de valorização no topo desse ciclo. Lembrando que a gente está muito próximo de começar a segunda grande onda de alta. A gente hoje teve fala do Jeremy Powell, presidente do Banco Central americano. Ele deu a entender que talvez a gente possa ter sim um corte na taxa de juros de setembro e isso vai fazer o mercado explodir. Os investidores vão começar a precificar essa bagaça já agora em agosto e o mercado vai começar a explodir para você aproveitar isso da melhor forma, com a melhor estratégia que fez o portfólio da comunidade sair de $2.000 para $100.000. Pessoal, a gente está falando de R$100 mil, R$10 mil, perdão, virarem R$500 mil. Foi isso que aconteceu com o portfólio da comunidade na primeira onda. Tá bom? Claro que muito por conta do airdrop de Gito e diversos outros airdrops que a gente conseguiu pegar. Mas foi isso que aconteceu com o portfólio da comunidade e é essa estratégia que eu vou te ensinar na aula de terça-feira para você fazer aí de 5 a 10 vezes. Para isso, entrem no grupo do WhatsApp. Se quiserem pertencer à comunidade, entrem lá para ter o desconto também. Isso daqui é só uma palhinha do que eu faço 2 vezes na semana com a comunidade fechada. Tem mentorias para os novos membros. Então, na última turma, a gente fez 6 horas de mentoria, pessoal, te tirando do absoluto zero, ensinando você a fazer esse tipo de análise, ensinando você a farmar os airdrops todos sozinho, tá? Sexta-feira, pessoal, a gente vai trazer aqui uma call só sobre airdrops, só o ouro. Airdrops que poucas pessoas falam. Então, liga a notificação aqui. Nos vemos na sexta-feira. Fiquem com Deus e forte abraço.